E aí, bando de compiladores de cafeína! Dr. Jekyll na área! Bem-vindos ao futuro! Estamos em 2025 e se você achava que seu emprego de programador era sobre criar coisas incríveis, bem, senta aí e pega um café. Ou um calmante, você vai precisar. Porque a triste verdade sobre ser dev em 2025 é que a gente virou babá de inteligência artificial. Lembra quando o seu maior medo era uma IA roubar seu emprego? Que inocência! O problema não é que elas são inteligentes demais. O problema é que elas são burras com um diploma de Harvard. Elas escrevem 500 linhas de código em 3 segundos e você passa as próximas 8 horas tentando entender por que diabos a função soma 2,2 está retornando um pato amarelo. Isso não é ficção científica, é a minha última terça-feira. Se essa dor ressoa na sua alma cansada de debugar, se você já quis cometer um Git Reset Dash Hard na sua própria carreira, faça um favor a nós dois. Clica no like pra gente sofrer junto e se inscreve no canal. Porque aqui no O Código e o Bug, a gente transforma desgraça em conteúdo. É a nossa terapia. Agora, vamos mergulhar fundo nessa poça de lama glorificada que chamamos de desenvolvimento de software moderno. A primeira grande verdade de 2025 é o que eu chamo de o paradoxo do estagiário divino, a IA. Ela é o estagiário que nunca dorme, nunca pede aumento e que sabe a sintaxe de todas as linguagens que já existiram e das que ainda serão inventadas. Parece ótimo, né? Errado. É como ter um estagiário que leu toda a Wikipédia, mas nunca conversou com um ser humano. O código que ela gera é tecnicamente correto, mas é desalmado. É como uma poesia escrita por uma calculadora. Ela não entende o contexto, a nuance, o jeitinho brasileiro que a gente precisa colocar para contornar aquela regra de negócio bizarra que o cliente inventou depois de um sonho febril. E o seu trabalho, meu caro dev sênior com 15 anos de olheiras, é ser o terapeuta desse código. Você não escreve mais, você refatora a alma do que a máquina cuspiu. Você olha para aquele bloco de código e pergunta: o que o autor quis dizer com isso? Qual era o seu trauma de infância? Por que ele usou um ternário aninhado de 14 níveis para verificar se uma variável é nula? É um trabalho de arqueologia de software. E o pior é que o seu chefe, que não entende nada de código, só vê os números. Uau! A IA gerou 10 mil linhas de código hoje. E você, humano, só fez 3 commits de correção? Acho que precisamos otimizar sua performance. Otimizar minha performance? Amigo, eu estou evitando que o sistema de pagamentos comece a cobrar em bananas e a mandar e-mails de confirmação em latim arcaico. Esse é o seu novo dia a dia. Menos eureka e mais não, de novo não. E isso nos leva à segunda triste verdade, a Framework Flix. Lembra da fadiga de JavaScript quando um framework novo nascia a cada 15 minutos? Fofo! Em 2025, isso é o recreio do jardim de infância. Agora nós temos frameworks de IA, frameworks quânticos, frameworks de biointegração. Eu vi uma vaga semana passada pedindo 5 anos de experiência em neurosync.js, uma biblioteca que foi lançada no último sábado. E a comunidade? A comunidade abraçou a loucura. Você entra no Twitter e vê um garoto de 16 anos dizendo: se você não está usando HoloView para renderizar seus componentes em 4 dimensões, você está basicamente escrevendo em papiro. A pressão é absurda. Você não pode mais ser especialista em uma coisa. Você tem que ser um canivete suíço humano. Um dia você está configurando um pipeline de CI/CD com Kubernetes, no outro está otimizando um modelo de linguagem para ele parar de sugerir receitas de bolo no meio do código de um sistema bancário. É a síndrome do impostor com esteroides. Você vive com 300 abas abertas no navegador, 12 cursos da Udemy comprados e nunca terminados e um sentimento constante de que você está sempre, irremediavelmente para trás. E quando você finalmente aprende a usar o Quantum React, eles lançam o Quantum React Hooks com suporte a multiverso. É um ciclo de aprendizado e obsolescência que acontece na velocidade de um npm install. E a indústria, espertinha, percebeu que essa loucura toda gera um subproduto maravilhoso, o burnout. E o que ela fez?
Monetizou. Bem-vindo à terceira triste verdade, o complexo industrial do bem-estar corporativo. Agora, toda empresa tem um Chief Happiness Officer. É um cara que nunca escreveu uma linha de código, mas que vai te ensinar a abraçar seus bugs numa sessão de meditação guiada obrigatória às 8 da manhã de segunda-feira. Inspire e sinta o pull request sendo aprovado. Expire e solte a tensão do deploy em produção na sexta-feira. É um teatro caro e inútil. Eles te dão um app de meditação, uma assinatura de academia que você nunca vai usar porque está sempre de plantão e colocam uma mesa de ping-pong ao lado do servidor que vive pegando fogo. É o equivalente a dar um band-aid para alguém que foi atropelado por um caminhão. O problema não é a nossa falta de Yoda, é a cultura de prazos irreais, de reuniões que poderiam ser um e-mail, de uma expectativa de que somos máquinas. Mas eles não querem consertar causa, querem vender um paliativo. Tá ansioso com o deadline? Que tal uma aula de cerâmica online? Não, eu não quero fazer um vaso, eu quero 5 horas de sono ininterruptos e um ticket que tenha uma descrição que faça sentido. E isso me leva ao cume da montanha da desilusão, o destino final de todo dev que sobrevive tempo suficiente. O paradoxo do sênior, a quarta e talvez mais cruel verdade. Você passa uma década estudando, codando até as 4 da manhã, construindo sistemas complexos, resolvendo bugs impossíveis. Tudo para quê? Para ser promovido a um cargo onde você não coda mais. Parabéns, você é um programador sênior. Sua principal ferramenta de trabalho agora é o Google Calendar. Seu dia é uma sequência de reuniões. Reunião de planejamento, reunião de alinhamento, reunião de pré-alinhamento da reunião de planejamento. Você passa 8 horas por dia em calls explicando para pessoas de outras áreas por que não podemos simplesmente adicionar um botão de blockchain no site. Aquele brilho nos olhos que você tinha ao resolver um algoritmo complexo morreu. Foi substituído pelo tique nervoso que você desenvolve toda vez que ouve o som de notificação do Slack. Você se torna um tradutor, um diplomata, um psicólogo de gerentes de produto. E o código? O código é escrito pelo estagiário divino, a IA, e revisado pelo dev pleno, que está no exato caminho para cair na mesma armadilha que você. Você se pega olhando com inveja para o dev júnior, que está reclamando de um bug de CSS. Ah, que saudades de quando o meu maior problema era centralizar uma div. É uma piada cósmica. Você atinge o auge da sua capacidade técnica no exato momento em que é proibido de usá-la. E a última peça desse quebra-cabeça melancólico é a mutação do full stack. Em 2025, o termo full stack é uma piada. É como dizer que você é um médico full stack. Ah, sim, eu faço cirurgia cerebral de manhã, pediatria à tarde e ginecologia à noite. Ninguém espera isso, mas na nossa área é o padrão. A vaga de desenvolvedor full stack sênior hoje pede front-end em 5 frameworks diferentes, back-end em 3 linguagens, proficiência em 4 bancos de dados, SQL e NoSQL, claro, DevOps completo, Terraform, Ansible, Kubernetes, experiência com 3 provedores de cloud, Machine Learning, você tem que treinar o modelo, não só consumir a API. E, por que não, um pouco de computação quântica para projetos futuros. É insano. Você não é um desenvolvedor, você é um departamento de TI inteiro numa única pessoa. E o salário? Ah, o salário é competitivo. Com o quê? Com o PIB de um país pequeno? Porque o nível de estresse é comparável. E então, aqui estamos nós, sentados nessa cadeira gamer que nos custou um rim, olhando para um monitor ultra-wide que exibe 15 janelas diferentes de coisas que estão pegando fogo ao mesmo tempo. A IA escrevendo código alienígena, um novo framework sendo anunciado a cada tweet, o Slack apitando com um convite para uma sessão de mindfulness sobre débitos técnicos e uma vaga de emprego pedindo para você ser o Batman da tecnologia. Essa é a triste verdade. Mas, e aqui vem a virada, o plot twist que talvez salve a gente. A verdade é que a programação nunca foi sobre escrever código. Nunca. Isso sempre foi o meio, não o fim. Programar é e sempre será sobre resolver problemas. É sobre olhar para o caos e impor a ordem. É sobre a teimosia humana de dizer, isso está quebrado e eu vou consertar. A IA, os frameworks, as reuniões, são apenas novas camadas de complexidade. São os novos dragões para a gente domar. O nosso trabalho mudou. Deixamos de ser pedreiros para sermos arquitetos. Deixamos de ser soldados para sermos generais. O nosso valor não está mais na velocidade com que digitamos, mas na clareza com que pensamos.
A nossa tarefa agora é guiar a IA, escolher as ferramentas certas no meio de um mar de opções e traduzir as necessidades humanas para um mundo cada vez mais digital. É mais difícil? Sim. É frustrante? Com certeza. Mas talvez, só talvez, seja mais importante do que nunca. O que nos resta é encontrar a beleza nesse novo caos, é hackear o sistema, é criar algo nosso, no nosso tempo, com as nossas regras. É ensinar a IA a ter um pouco de alma, mesmo que seja a nossa. É lembrar que por trás de cada linha de código, de cada bug, de cada reunião, existe um problema humano esperando para ser resolvido. E nós, meus caros amigos, nós somos os melhores do mundo em fazer isso. Então, da próxima vez que você estiver xingando uma IA porque ela não entende o que é um boleto bancário, respire fundo. Você não é uma babá, você é um mestre de marionetes. A IA é só o seu boneco mais novo e mais estúpido. Agora vá lá e faça ele dançar. E se nada disso te animou, pelo menos se inscreve aqui no canal. Assim, quando a revolução das máquinas realmente acontecer, a gente pode montar um grupo de apoio. Ou uma resistência, depende do humor do dia. Até a próxima, seus depuradores de alma. Mantenham o café forte e o Git Blame longe de vocês.